Quando eu comecei a trabalhar como consultor independente, ministrando palestras e treinamentos nas empresas, a minha primeira providência foi alugar uma sala para ter um escritório nos moldes tradicionais, mas eu logo percebi que tinha cometido um erro. E minha atividade não é o cliente que vai até o consultor, mas o consultor que vai ao cliente. Depois de alguns meses pagando aluguel da sala sem aparecer por lá, eu decidi rescindir o contrato e assumir de vez o modelo home office. Além disso, a minha intenção era trabalhar o máximo possível usando as novas tecnologias. Por isso, nunca me preocupei, por exemplo, em produzir material impresso para divulgação, salvo um cartão de visitas. É tudo digital. Tanto a promoção e venda, como o acompanhamento das propostas, tudo por meio digital. Meu fax, inclusive, eu aposentei já. Eu já tive escritório em casa antes, mas na atual atividade eu trabalho assim desde 2001, que foi quando eu deixei o meu posto de diretor de comunicação e marketing de uma empresa para me dedicar ao trabalho de consultor independente e palestrante. A maior dificuldade para alguém trabalhar em home office talvez seja cultural. Muitas pessoas e empresas ainda raciocinam em termos de empresa física, com funcionários trabalhando em um prédio de tijolos, de preferência com uma placa na porta avisando sede própria. Mas a associação de empresa com instalações tangíveis é uma ideia que já está ultrapassada, pelo menos para alguns segmentos e para algumas atividades. Eu nunca me esqueço do que aconteceu com um industrial na minha cidade, quando ele recebeu a visita de empresários japoneses, e daí ele todo orgulhoso da sua imensa fábrica, ele apontou para a grande foto na parede da sala de reuniões que mostrava a fachada da fábrica com cerca de 3.000 funcionários em pé, uniformizados, reunidos na frente. Aí um dos japoneses virou para ele e comentou: "Vocês precisam de tudo isso para produzir?" A ideia é essa. Qualquer tangível envolvido na produção de riqueza deve ter uma razão de ser. Caso contrário, ele deve ser descartado. A dificuldade cultural existe por nós termos vivido séculos em um ambiente de trabalho que não tinha os recursos que nós temos hoje em termos de comunicação e capacidade de processamento de informações. Há 30 anos, um gerente precisaria de uma infraestrutura para trabalhar que envolveria secretárias para receberem ligações e anotarem os recados, datilógrafas para executarem suas cartas, memorandos, pessoas para fazerem cálculos à moda antiga ou à mão em máquinas mecânicas, office boys para levarem a correspondência interna, telefonistas para completarem ligações. Você pedia ligação para telefonista fazer, lembra disso? Máquinas copiadoras para duplicarem documentos, veículos com motoristas para levarem malotes daqui para lá, correspondência de correio, etc. E até um sistema de som ambiente, caso eles desejassem trabalhar com música. Hoje você tem tudo isso em um notebook, ou às vezes até num iPad. É claro que ainda há profissionais que não conseguem trabalhar sem todo esse aparato de serviços feitos por terceiros, mas a nova geração já trabalha de modo diferente. Outra mudança tremenda que a tecnologia trouxe é a mobilidade. Usando dispositivos hoje com tecnologia wireless e a nuvem, como o meu HD, eu posso trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo porque em uma economia global não existe horário comercial. Você às vezes vai ter que ter uma reunião com alguém que está lá na China e ele está lá de dia e você está aqui de madrugada. Então, por que imaginar que um espaço físico seja necessário nos mesmos moldes de antigamente? Não dá mais. É claro que nas situações em que você precisa fazer uma reunião que não seja virtual, aí entram os novos serviços de escritórios virtuais, por exemplo, que são ótimos. Eu costumo utilizar quando eu preciso. Aí eu alugo uma sala por algumas horas na cidade, no endereço que melhor for adequado para mim ou para o meu cliente, e está tudo resolvido. Eu não preciso ter aquele imóvel durante meses ou anos. Existem muitas vantagens em se trabalhar em casa, em home office, mas eu acredito que a principal delas seja a redução dos custos, parte deles por causa da necessidade de deslocamento. Quando eu falo nisso, é o custo de tempo também que você tem no deslocamento. Muitos consultores como eu, que jamais recebem clientes em seus escritórios, eles perdem horas no trânsito indo para o próprio escritório.
Essas horas poderiam ser gastas com trabalho ou lazer. Eu tenho um colega que, da última vez que nós conversamos, ele tinha um escritório montado há 5 anos e jamais um cliente seu tinha entrado ali. Era ele quem ia ao cliente. Ele até se surpreendeu e falou assim: puxa, olha, eu nunca pensei nisso. A principal desvantagem do home office fica por conta do atendimento. Se você for alguém como eu, que está sempre viajando ou fazendo serviços externos nos clientes, é melhor não deixar o atendimento telefônico para outra pessoa da família ou para uma empregada doméstica. Isso pode dar a impressão de pouco profissionalismo para quem liga. A maneira que eu encontrei para contornar isto foi terceirizar também meu atendimento. Eu tenho um telefone com o meu número comercial e uma assistente que recebe as ligações em meu nome, faz o acompanhamento de propostas, liga para os clientes para obter alguma informação ou documento quando é necessário. E hoje você pode terceirizar a atividade de uma secretária. Quando alguém liga, ela imediatamente toma nota do recado ou coloca a pessoa em contato com você, dependendo da situação ou de onde você esteja. Ela pode até redirecionar a chamada ou encaminhar o cliente para o seu celular, no caso de você estar viajando, ou até para a sua residência, se ela souber que você está na sua residência. Quando se tem um atendimento terceirizado, a economia com infraestrutura e treinamento, encargos e etc. é muito grande. Cabe ao prestador dos serviços, que faz esse serviço de atendimento, e não a você, substituir a atendente, caso ela não tenha um bom desempenho, treiná-la, cuidar de todos os detalhes relativos à contratação e manutenção das pessoas. É difícil dizer quanto eu gastei para montar o meu home office, porque equipamento hoje é algo que a gente está comprando o tempo todo ou atualizando na medida das necessidades. Antigamente esse custo era relevante, mas hoje não é mais. Eu tenho 3 notebooks e um desktop, todos ligados em rede, né? Um notebook eu uso no sofá, o outro fica ligado na televisão, o terceiro é para viajar, e esse da televisão é o mais velho. E o desktop é o que eu uso com mais velocidade, maior capacidade de processamento. E também uso um serviço de armazenamento em nuvem, para que todos eles estejam sincronizados. Todos os meus computadores têm exatamente as mesmas coisas. Quando eu atualizo um, o outro fica atualizado. Eu tenho uma impressora laser, um scanner, o fax, como eu já disse, eu aposentei. Equipamentos assim, hoje já podem, não é mais nem considerado instalação profissional, porque eles estão no quarto de dormir de qualquer adolescente. E eu posso até apostar que o computador desses adolescentes é muito superior ao que eu utilizo hoje. A sala que eu utilizo já era usada como sala de TV, pelo antigo proprietário do apartamento onde eu moro. Portanto, ela já trazia toda uma estrutura de móveis, né? Estante, essas coisas, com gaveta, prateleira. E como eu não imprimo quase nada e as minhas propostas são todas digitais, não há necessidade de arquivos para documentos em papel. Um arquivo pequeno já quebra o galho. O que é importante é o profissional que trabalha em regime de home office entender que só deve investir no equipamento necessário e naquele exigido para seus projetos. Por exemplo, o meu primeiro scanner foi comprado quando eu fui contratado para um trabalho grande de traduções técnicas, que exigia esse equipamento que na época era caríssimo, era uma nota. A impressora laser e depois a jato de tinta, eu comprei também por exigência de um serviço que eu fui contratado, e na época eu tinha uma impressora matricial ainda. A primeira câmera de vídeo foi comprada no primeiro treinamento que exigia gravar o desempenho dos participantes. Portanto, cada despesa com equipamento, ela está ligada a uma receita com serviços prestados. Eu não compro uma coisa só por comprar ou por achar interessante. É preciso existir uma razão por trás de cada compra, de preferência um contrato que justifique o investimento ou a atualização do equipamento. Para mim, hoje é fácil separar a vida familiar do trabalho, quando as duas ocorrem no mesmo endereço, porque eu vivo somente com um de meus filhos, que é deficiente, e na minha idade o profissional geralmente já tem seus filhos independentes, o que evita um dos maiores problemas de se trabalhar em casa, que é o barulho excessivo quando tem crianças ou outras pessoas da família.
Isso é normal, claro, não é errado isso. Qualquer família isso é normal. A solução não é reprimir a família, mas ter um cômodo especialmente adaptado para o trabalho em casa. É claro que a família precisa se adaptar de alguma forma, entendendo que aquele cômodo é uma empresa, não faz parte da ala familiar da casa. Quando existe essa compreensão e são tomados os cuidados necessários, o trabalho em casa fica perfeitamente viável. Em casas ou apartamentos menores, onde não exista a possibilidade de se separar um cômodo só para o trabalho, o jeito é criar uma agenda de trabalho adequada aos horários da escola dos filhos. Eu tenho um amigo que trabalha com traduções e ele tem filhos pequenos. E ele criou uma agenda adequada à família. Ele só trabalha à noite, quando as crianças já foram dormir, ou no horário em que estão na escola. É necessário que exista alguma disciplina, sim, tanto da parte do profissional, como também uma compreensão da família, já que é dali que sairá o sustento de todos. Eu acredito que muitas profissões podem se adaptar facilmente ao trabalho em casa, desde que se utilize a tecnologia adequada e exista uma mudança de atitude em relação ao que é o trabalho. Na antiguidade, todos os artesãos trabalhavam em casa. E um consultor nada mais é do que um artesão do conhecimento. Evidentemente, há profissões que não funcionam em home office. Eu, por exemplo, nunca aconselharia alguém a trabalhar em home office se ele fosse um médico legista.